Bom dia, Gia. Agora vocês estão, né? Não, gente, agora de eu entrar na live não aparece live. Simples assim. Só não aparece live. Bom dia, bom dia. Sigo aqui, gente. Firme e forte. Vocês estão bem? Como vocês estão? Me contem. Como tá sendo pra vocês, gente? Bom dia, Tá. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lê. Bom dia, Marisa. Oi, Tri. Tá sendo bom, gente? Tá leve por aí? Estão tendo desafios? Me contem. Quem nunca tinha feito jejum, como tá sendo fazer? Pra mim está sendo uma bênção, que bom, Dri. Sonhei que sua live estava no seu perfil. Eita, glória! Bom dia, Li. Fazia tempo que não ficava com o coração em paz. Glória a Deus, Tami. Estamos aqui, ó, gente, pra isso. Gente, é surreal o quanto muda a atmosfera, assim, da vida quando a gente tá no jejum. Vocês estão sentindo isso? A sensação é que muda... Você fala assim, parece que nada mudou, mas alguma coisa mudou, e eu não sei o que mudou. E o que mudou? Mudou, minha filha, é que você tá num tempo com Deus, que você tá tendo direção, que você tá sentindo a paz que excede todo entendimento. Bem-vinda também essa paz que excede todo entendimento. Ou seja, que não dá pra explicar, né? Por que não dá pra explicar, gente? Porque muitas vezes o que a vida vai se apresentar é diferente de paz, né? Tiraria a nossa paz. Só que quando a gente tá sendo guiada, quando a gente tá, né, nesse movimento, quando a gente tá entregue, você fala, não sou eu que vou resolver isso aí, é Deus. E assim Ele faz. Sabe? E assim Ele faz. Ontem recebi uma proposta tão linda de Deus. Uma resposta. Nossa, gente, eu juro, eu tô boba com a quantidade de confirmações, assim, que vem, né? Eu, né, já fiz, mas é a minha primeira vez fazendo uma live de oração, de jejum. As pessoas não estão entendendo nada, né, gente? Mas tudo bem, não precisam entender. E eu ainda fico boba. Mesmo amei o look com o sapato novo. Ai, vocês viram meu sapato novo, meu look novo, gente? Mesmo que o mundo não entenda, sabe, gente? E o mundo não vai entender, né? O mundo não vai entender o que vocês estão fazendo. O mundo não vai entender. Gente, o que vocês acham que as pessoas estão falando de mim? Agora, além de mexer com aqueles bonequinhos, porque é assim que fala de constelação, né? Além de mexer com aqueles bonequinhos, agora ela tá se achando blogueira e agora ela virou a blogueira quem? Crente. Agora ela tá sendo crente. É isso, gente. Estou sendo crente, vou continuar e vai piorar. Então, chega uma hora que eu falo assim, cara, não tem pra onde fugir. Não dá. Porque Deus faz tudo de um jeitinho tão surreal, assim, que Ele vai dando as respostas nos detalhes pra gente. Às vezes é uma palavra que você fala, meu Deus, e né, o que eu tava dizendo mesmo eu já tendo sido tão transformada, né, eu contei das lives aqui que transformaram a minha vida, a minha caminhada. Então, mesmo que eu já tivesse sido transformada por uma live, não sei, parecia que, tipo, como que eu vou fazer uma live? Sabe? Só que Deus vai trabalhando tanto no nosso coração, que não é mais sobre a Renata, né? Não é mais sobre a live, é sobre obediência, é sobre o que Ele tem na vida de vocês.
É sobre, às vezes, a gente tá retendo a bênção na nossa vida e na vida das pessoas. Então, né, um exemplo mesmo. A Adri falou do look e tudo. Eu resisti por muito tempo, gente, em ter uma assessoria para Entre Mãe e Madrasta, em crescer, né, em abrir oportunidades para mais marcas. Mas esses dias eu ouvi, né, eu tava numa live e ela tava falando que alguém tava tentando prover na vida dela e ela falava, não precisa. E aí a pessoa falou assim, você vai reter as bênçãos de Deus mesmo? Você não vai aceitar as bênçãos de Deus na sua vida? E aí ali eu entendi, né? Pra mim, não crescer também é reter isso. É reter com que o Entre Mãe chegue para mais pessoas, porque é inevitável quando uma marca contrata, isso entrega para mais gente, isso chega a mais pessoas. Então, assim, de alguma forma eu estava tentando reter as bênçãos que Deus estava tentando fazer, tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas, né? Então, o quanto às vezes a gente fica nesse lugar de travar, sabe? Travar as bênçãos, travar a vida. Eu falo que travar as bênçãos, gente, é a gente travar a vida. É a gente olhar só pela zona de conforto. Porque, é claro, né? Crescer assusta. Crescer vai ter mais julgamento. Crescer as pessoas vão olhar mais pra você. Ou seja, elas vão poder te criticar mais. Elas vão poder... né? Conforme você cresce, maiores as responsabilidades. Então, Deus tem trabalhado muito isso, assim, no meu coração. De uma forma com que eu peço, Senhor, dê confirmação, dê confirmação, dê confirmação, dê confirmação. Gente, a gente caiu numa assessoria que ontem, antes de começar o evento, eles começaram a orar igualzinho eu e a Mônica a gente faz antes de gravar tudo. Então, assim, cara, os detalhes que Deus foi confirmando as coisas, então Ele vai confirmando, né? Ele vai, e eu falo que vai trazendo essa paz que excede qualquer entendimento mesmo. Ainda bem, glória a Deus que você está. Se você soubesse quanto você está sendo essencial na minha vida, coisa você não. Ai, que benção, Andri. Encaminhe aviãozinho, gente. Hoje eu lembrei. Tô melhorando. Desde que eu me posicionei como cristã, teve algumas clientes que deixaram de vir. Em especial uma que eu tinha carinho e muita afinidade. E ela parou de vir. Eu fiquei muito triste. Bem-vinda ao meu mundo. Gente, desde que eu comecei a fazer as lives, já saiu... Entrou bastante gente no meu Instagram. Mas já saiu quase 700 pessoas do meu Instagram. Vai sair de carreata, gente. A hora que você falar Jesus, as pessoas vão sair assim de carreata. Só que se você não tá firmada no teu propósito, nos teus valores, na tua verdade, na tua crença, né, em quem importa mais, você cai. Você vai ficar, ai meu Deus, se eu entrasse na vaidade, gente, né? Pô, são 900 pessoas. Ontem fui ao mercado e 2 clientes novas me chamaram. Na mesma hora, eu trombei ela, parecia que Deus me respondeu. Eu lhe dou em dobro. E tá tudo bem. Pode ser, pá, que essa mulher volte. Só que talvez ela ainda tá tão machucada com as coisas da vida dela que ela ainda não consegue enxergar. Às vezes ela tá tão machucada com o pai que ela teve aqui na Terra que ela ainda não consegue enxergar que tem um pai que vai mimar, que vai cuidar. Às vezes ela olha para Deus da mesma forma que ela olha para o pai dela aqui na Terra. Então, se o pai dela foi ruim com ela, se o pai dela rejeitou ela, se o pai dela maltratou ela, quando você fala de Deus, de Jesus, quando você se posiciona nesse lugar de... O que é falar de Jesus? Eu tenho um pai. Eu sou mimada, eu sou filha amada, eu sou única... Eu sei o meu valor, eu sou uma preciosidade. Quando você fala isso, pra ela dói muito. Porque a referência que ela tem de Jesus, de Deus, é a referência de pai. E a referência de pai que ela tem é o pai dela. Então, pra ela, isso que você tá fazendo, né, é Jesus, é pai. Então, vai machucar, vai gerar feridas igual o pai dela deixou nela. Então, quando você fala de Jesus... Essa mulher, essa cliente sua que saiu, ela ainda tá olhando para tudo isso com as dores dela. E tá tudo bem, ela tem um tempo, né? Gente, é igual quando a gente vai em galera numa praia.
Vai ter a galera que 6 horas da manhã vai estar acordado coando café e falando: vambora viver, galera! 6 horas da manhã! A praia tá linda, vamos ver o nascer do sol! Uau! E vai ter gente que vai falar assim: você tá louca, eu vim pra praia pra descansar, eu vou acordar às 10, me deixa acordar com calma. Então assim, não tem certo nem errado, das 6 não tá certo, das 10 não tá certo, né? Cada um tá na sua visão de mundo. Então, exatamente isso, a única diferença é que você acordou às 6 e talvez ela vai acordar às 10, né? E tomara que ela acorde às 10. Como você vai, né? Às vezes a gente quer que as pessoas acreditem, só que sabe como as pessoas vão ver Jesus, gente? Em vocês. A Ariadne tem essa vibe mesmo, né? Ai. As pessoas vão ver Jesus em vocês. Gente, eu recebi uma mensagem de uma moça que ela tava falando da minha doçura e o quanto ela enxergava Jesus em mim. Então eu não preciso abrir minha boca para falar de Jesus para ela. Ela enxerga Jesus em mim. Então eu falo que a gente se enche a um ponto das pessoas enxergarem Jesus na gente. De não ter como vocês passarem num lugar e as pessoas vão falarem: cara, essa menina, ela tem alguma coisa. Essa menina tem alguma coisa. O que essa menina tem? Puta, essa menina tem brilho no olho. O que dá brilho no olho? Sabe? Vocês já sentiram isso em mim, gente. Muitas vieram pra mentoria porque virou no meu olho o Espírito Santo. Que eu já fiz uma vez eu fiz uma pergunta. A gente tava lá numa turma de mentoria que eu dou. Mentoria de feminino, tá, gente? Inclusive a mulherada que tá aqui. Tava lá na mentoria, eu falei: gente, quem chegou pra mentoria pela página de vendas? Elas, página de vendas? Não. Falei: por que vocês vieram? Não, porque eu olhei você e vi que você tava viva. O que é alguém viva, gente? É alguém cheia da presença do Espírito Santo. É alguém que transborda. É alguém que não retém o que recebeu. É alguém que não se economiza para as outras pessoas. É alguém que não se economiza para a vida. E o quanto vocês estão se economizando para a vida? O quanto? Quanto Deus falou assim: vai, minha filha, vai, abre a boca, fala, abre seu Instagram, vambora, vambora, vambora aqui, São Paulo é grande. E você tá: ai, mas será? Você tá se economizando. Ai, mas será que eu falo no meu Instagram? E se eu perder mais cliente? Você tá se economizando. Enquanto o pensamento for esse, você esquece que você é filha amada de um Deus que gosta de mimar, de um Deus que gosta de fazer. Você esquece disso. Então vai sair gente da vida de vocês a rodo. A rodo, gente. A rodo. Eu falo que vocês não têm nem licença poética pra se abalar mais. Porque vocês já tô avisando aqui. Vai sair a rodo. Além de sair, vão falar de você. Aquela ali, ai, agora, quem vê, né? Quem vê lá tem moral de fazer live de jejum e oração. Vamos falar assim. Nossa, mas quem pensa que é? É assim. Por quê? Porque cada um tá dentro da sua religiosidade, cada um tá dentro, né, do que acredita. E tá tudo bem. O importante é o que você está fazendo com aquilo que você recebeu de graça e pela graça de Deus. Você tá servindo com aquilo? Você tá transbordando na vida de alguém? Você tá fazendo a diferença? Gente, se eu passar na vida de alguém, se eu não fizer diferença nenhuma, você tá vendo errado. Mas eu não sei, eu não sou terapeuta. Não é sobre isso, é sobre transbordar. Às vezes, Deus quer que você ouça as pessoas só. Olha só. Às vezes Ele não quer que você abra uma live aqui. Às vezes Ele só quer que a abençoada que cruza o seu caminho hoje, você sente pra ouvir. Teve um dia, uma quinta-feira, acho que quinta-feira passada. Eu tinha vários planos. Deus me fez só sentar e ouvir as mulheres. Então é a gente, sabe, se entregar na vida de alguém. Porque às vezes Deus está te dando a oportunidade de exortar uma mulher, ou seja, de mostrar para ela
Cara, vão ter mulheres, ontem, né? Ontem a gente tava lá num dia de conexão da assessoria e tudo mais, e foi a Marília Andreoli falar, né? E ela é uma mulher também da nossa pegada e tal. E ela tava falando assim, que a missão dela na vida é lembrar que ela é uma borboleta. E que a maioria das mulheres ainda tá na fase da lagarta. E quando a gente tá na fase da lagarta, a gente não acha que a gente vai voar igual uma borboleta. A gente acha que a gente vai ser lagarta para sempre, que a gente vai ficar se arrastando na vida para sempre. E ela falou, a minha missão é ser borboleta. E por que a missão dela é essa? Porque ela sabe que tem um monte de minhoca que vai virar pra lagarta e vai falar assim, você acha que um dia você vai voar, louca? Capaz. Ai, gente, olha lá a minhocona achando que vai voar. Tem mais minhoca do que borboleta nessa vida. Então, às vezes, você não sabe como transbordar, como servir. Mas talvez hoje você já é uma borboleta que está voando em muitas áreas e passando por mulheres que ainda estão sendo minhocas em muitas áreas, lagartas em muitas áreas, ouvindo um monte das minhocas falando. Eu sou o búfalo. E o búfalo faz bolinho assim pros outros? Não faz, minha filha. É só uma filha amada de Deus. Né? Não precisa ser o búfalo. Pode ser a borboleta que voa levinho pra onde ela quer ir, no tempo dela, do jeitinho dela. Bom dia, Má. Então, vocês são borboletas em alguma área da vida de vocês, seja na maternidade, seja no relacionamento, seja no cuidado com a casa de vocês. Vocês já são borboletas e tem um monte de mulher sendo lagarta esperando que vocês falem. Gente, é só, faça o processo aí, você vai viver isso. A hora que parecer que você vai estar morrendo, na verdade, você vai estar descamando para suas asas poderem sair. E aí você começar a ganhar força para aí você voar. Não é isso? O que eu faço na mentoria, gente? Na mentoria eu sou uma grande borboleta. E vocês chegam lá, vocês já ouviram um monte de minhoca na minha mentoria, né? De fora do mundo. Aí vocês acham que vocês nunca vão virar uma borboleta, vocês nem sabem que dá pra virar uma borboleta às vezes. E eu falo, então, gente, vocês vão passar esse processo, pra passar esse processo que vai fazer isso, aquilo. É isso, então assim, todos vocês que estão aqui, vocês são borboleta em alguma área. Cara, e se você pega isso pra transbordar nas pessoas, o que você é capaz de fazer na vida das pessoas? E talvez você nunca vai saber o que você fez na vida das pessoas, mas elas vão saber. Se a Adri não me falasse aqui, talvez eu nunca soubesse o quanto as lives estão impactando. Eu amo encontrar as pessoas depois de um tempo de atendimento, que elas falam, você mudou a minha vida, transformou minha vida. Eu falo, cara, que incrível. Né? Não fui eu, foi você, mas que bom que eu ajudei, que bom que eu fui uma ferramenta. Então, é desse transbordo que a gente fala. Só que também tem algo que as pessoas esperam ter dinheiro para conseguir transbordar na vida de alguém. As pessoas falam, mas eu ainda não tenho um celular bom para eu fazer uma live, um Reels. Mas eu ainda não tenho não sei o que bom para fazer isso e aquilo outro. Essas horas, gente, vocês vão falar isso pra mim? Sério? Que vocês vão vir com essa historinha de Manuel Carlos pra cima de mim? Não cola mais. Não cola mais. Todas que estão aqui já estão na fase, minha filha, de obedecer. Vocês já entenderam? Vocês já sentiram a presença do Espírito Santo? Chegou a hora que o Espírito Santo vai te dar coisa pra fazer, pra transbordar na vida do coleguinha? Vá! Transborde, entregue. Não é seu. Não é seu. Não retenha o que não é seu. Não é seu. Não é seu. É como se Jesus estivesse falando assim, Maria, eu vou te dar essa graça aqui, esse dom, pra você transbordar na vida da ciclana, beltrana, fulana, pra todo mundo, tá bom? Beleza. Aí você desceu pro mundo. Aí você chega com isso aqui. Aí você fala assim, mas se eu ficar pra mim? Vou ficar pra mim.
Quem vai ter cara de subir de volta, chegar com esse negocinho aqui na mão? Falar, mas filha, eu mandei você pra lá pra isso. Por que você tá voltando com isso? Era pra você ter deixado lá. Era pra você ter... Isso aqui não é seu. Era pra você ter transbordado, ter entregue. Isso aqui é de uma galera. Olha quanta página tem aqui. É de uma galera. Era pra você ter entregue pra uma galera. Por que você voltou com isso? Por que você voltou com isso? Entenderam? Vocês vão ter cara pra voltar com o que vocês receberam? E chegar lá, vocês acham que vocês vão chegar lá e vão falar pra Deus, então Deus, que eu não tinha, o meu celular era Samsung, por isso que eu não transbordei. Não tinha um iPhone, que todo mundo que faz vídeo tinha iPhone, Deus, e aí eu não transbordei. Não é porque eu não quis, é que eu não tinha um iPhone, Deus. Aí eu não transbordei por causa disso. Vai ter coragem? A paz que a obediência dá não tem preço. Não tem preço, gente. Só que o inimigo vai fazer você acreditar que vai ser pesado, que não sei o que titiri. Cara, a paz que a obediência dá não tem preço. Eu lembro quando eu comecei a gravar entre mãe e madrasta, eu gravei com uma paz. E pra fazer as lives aqui, nossa, né? O inimigo me tentou até umas horas. E, gente, eu nunca estive tão em paz. Bom dia. Nunca estive tão em paz. Gente, sabe uma criança que ela tá correndo, desesperada? Aí ela tá correndo, ela tá procurando uma direção, ela não acha, e a hora que ela vê o pai dela e ela pula no colo do pai dela, ela faz o quê? É isso que vocês estão vivendo. É isso, só que vocês foram crianças correndo pelo mundo, querendo que todo mundo te visse. E sempre tinha um pai ali falando, filha, pula aqui, tô aqui, corre, vem. Espírito Santo, que hoje o Senhor nos traga uma palavra de direcionamento, Pai. Que a gente ganhe espaço na alma para receber o que você quer mostrar pra gente hoje, Pai. Eu profetizo clareza, Pai, na vida delas hoje, no dia delas hoje, Pai. Que essa palavra tire as vendas dos olhos delas, Pai. Que essa palavra abra os ouvidos delas, Pai. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida nesses dias, Pai. A gente sabe que é graça imerecida, Pai. Que se fosse depender da gente fazer ou merecer, a gente não ia estar recebendo tantas graças. E é porque a gente aprendeu isso aqui, Pai, no mundo humano, e a gente se esqueceu por muitas vezes que o nosso valor não está naquilo só que a gente faz, mas naquilo que a gente é, na nossa alma, na nossa verdade e no nosso valor diante dos teus olhos, Pai. Então que a palavra de hoje nos traga um caminho, um direcionamento, em nome de Jesus. Amém. Eu transbordei depois que perdoei o meu pai, mesmo sem ele saber. Tá, minha gente? Ui, peraí que abriu um papelzinho. Mateus 13. A parábola do semeador. Gente, não tem como eu não ler, tá? Não é aquele texto ainda, mas não tem como eu não ler esse daqui. Vamos lá.
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram e falaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. A hora que eu tava falando da Bíblia que vocês iam reter, me vinha uma parte da Bíblia, mas eu não lembrava qual era. E era exatamente essa daqui. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Vocês sabem do que ele tá falando aqui, gente? De gratidão. Sabe o livro O Segredo lá? Que virou sucesso e tá. A primeira frase do livro é isso aqui. A quem tem gratidão por isso aqui, mais será dado. Ou seja, Deus não vai parar de te dar coisas para você servir. Agora, de quem não tem, será tirado. Pô, Deus tá fazendo um monte de coisa na tua vida. Você não tem gratidão, você ainda tá reclamando da tua vida. Você consegue agradecer, mesmo aquele dia que não tenha saído como você queria? Deus, obrigada, Senhor.
Obrigada, tá? Parece que tá um caos, mas eu tô viva. Olha que milagre. Acordei, gente, todas aqui já estão vivendo um milagre. Vocês acordaram. Todos aqui estamos vivendo um milagre. Será que a gente lembra que está vivendo um milagre? Eu busquei a próxima palavra, tá? Depois daquela. E a frase é, o nome é Eu Não. Em Mateus 16, Pedro repreende Jesus. Qualquer pessoa que repreenda Jesus tem problema com orgulho. E Pedro tinha um enorme problema desse tipo. Ele era cheio de si mesmo e pensou ter tido uma ideia melhor que a de Jesus. Vocês já tiveram essa ideia, gente? Jesus havia acabado de dizer que iria para Jerusalém a fim de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. A resposta de Pedro foi algo tipo: ah, não, Jesus, você não vai não. Não é isso que você tem que fazer. Como Jesus reagiu à observação de Pedro? Ele disse no versículo 23, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Mais tarde, Jesus diz a Pedro que Satanás iria tentar peneirá-lo como trigo e que o discípulo negaria o seu Senhor 3 vezes. Jesus também diz que havia orado para que a fé de Pedro não fraquejasse e ele não acreditou nisso. Ele não respondeu, obrigado, Jesus, por favor, ore por mim. Pedro disse essencialmente o seguinte, eu jamais negaria o Senhor. Não eu não. Você já disse alguma vez, eu nunca farei isso? É impressionante o número de coisas que achamos que nunca faremos e acabamos fazendo. Aí eu aqui, fazendo live de jejum e devocional, gente. É interessante notar que quando Jesus estava sendo acusado, Pedro foi o único discípulo reconhecido como alguém que tinha estado com Jesus. Os outros estavam presentes, mas os holofotes brilharam sobre Pedro. Ele o negou com veemência e depois começou a praguejar para provar que não conhecia Jesus. Creio que Deus preparou as coisas para que Pedro fosse reconhecido porque ele precisava ser humilhado. Deus tinha um plano para a vida de Pedro. Pedro amava Jesus, mas ainda estava cheio de si. Era nessas ocasiões que ele argumentava com Jesus. Não acho que ele tenha feito isso maliciosamente, mas que foi alvo do que sempre acontece quando alguém tem um espírito soberbo. Pessoas assim acham que sabem mais do que os outros e vão sempre argumentar tentando provar que estão certas. Jesus sabia que Pedro era material de boa utilidade, mas que ia ser preciso certo investimento. Você poderia dizer que Pedro era um diamante bruto, precisava ser lapidado, precisava passar algum tempo na roda do oleiro. Ele estava cego para seus próprios erros e fraquezas, assim como nós geralmente somos. Jesus teve que ensinar uma lição, e foi o que ele fez. Pedro acabou ficando muito humilde, muito arrependido e muito submisso depois da sua constrangedora experiência. Deus tem um plano para a sua vida e vai tratar com cada atitude negativa e falha de caráter que você possui, a fim de prepará-la para cumprir e desfrutar desse grande propósito que ele tem estabelecido, assim como fez com Pedro. E aí talvez muitas de vocês podem falar assim, nossa, né? Não é que Pedro negou mesmo Jesus. Cara, o cara conviveu com Jesus. O cara estava na presença de Jesus. Ele negou Jesus. Falou, não conheço esse cara, não conheço. Ele viu Jesus multiplicar peixe, pão, vinho, ele viu tudo. E ainda assim ele negou Jesus. E aí talvez você, assim como eu já pensei, falei, nossa, Pedro, não acredito que você fez isso. Só que aí toda vez que Jesus manda você abrir a boca para falar dele, você não fala, você está fazendo a mesma coisa, amada. Então talvez você negue Jesus todos os dias. E aí Jesus sabe que você é, igual Pedro, material de boa utilidade.
talvez você precisa, quer ver onde ele fala? Para que Pedro fosse reconhecido, porque ele precisava ser humilhado. E humilhado não é que Deus quer fazer mal para você, não é que Jesus quer o seu mal, mas ele quer te mostrar o seu tamanho. Que diante dele é bem pequenininho. Então assim, Jesus estava falando para Pedro, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. O Pedro estava assim, não. Tá doidão, Jesus? Vai nada, não vai. Você não vai lá, não vai não sei o que. Eu não vou negar você, jamais. Então talvez você tá sendo Pedro, negando Jesus. Todas as vezes que você conheceu isso aqui, todas as vezes que você teve ouvidos para ouvir, olhos para ver, e não tá tentando mostrar isso aqui para as pessoas à sua volta, para o mundo, você tá negando Jesus. É a mesma coisa que alguém virar pra Tami e falar assim, nossa, Tami, você tá diferente. Tá mais bonita, não sei, tá mais leve. E a Tami só fala assim, obrigada. Ela tá negando Jesus. Qual é a resposta? Tô mesmo. Tô passando um tempo com Jesus. Não tem como eu ficar diferente. Você já passou um tempo com Jesus? Entendam uma coisa, gente. Vocês são um material de excelentíssima utilidade e qualidade. Sabe por quê? Senão o inimigo não tentava a vida de vocês. Todas as vezes que eu acordo e aquela cama me chama e vem aquela preguiça e a minha casa fica, né? Que aí se eu me deixar levar por aquilo, vira tudo um caos, a casa fica um caos, não sei o que fica um caos. É o inimigo me tentando. Por quê? Porque eu sou uma ótima peça pro inimigo, gente. Quando ele me derruba, quantas ele derruba comigo? Porque quando Jesus me levanta, quantas eu levanto com ele? Então eu sou um ótimo alvo do inimigo. Ontem a Mônica falou assim, o inimigo está furioso com a senhora, né? Eu falei, o inimigo está. Gente, eu passei mal. Ontem, a hora que eu tava toda bonita, meu olho ficou todo vermelho, eu não enxergava, tive que comprar colírio no meio do evento. O inimigo está furiosíssimo comigo. Eu sei. E eu tô assim, ó, enganando ele. Hoje foi o dia que eu tive mais sono, óbvio. Cheguei em casa à tarde, o dia foi intenso. Minha filha, aqui ó, gelzinho no cabelo. Olha esse lookinho de academia. O inimigo tá possesso. Falou, mas não era hoje que eu ia derrubar essa abençoada? Não era hoje que ela ia falhar nessa live aí? Não era hoje. Não, meu querido, não foi não. Não foi hoje. Não foi. Por quê? Porque eu sei que eu sou um material de muita boa utilidade para Jesus. Eu sei. Eu sei que as coisas todas de excepcional que aconteceram na minha vida não foram à toa. Foi porque Jesus já tinha esse momento, já tinha esse plano, já tinha tudo. Gente, eu fui parar. Deus me colocou em cada lugar nessa vida que quando eu olho nem eu acredito. Porque eu falo que o meu caminho com os artistas foi ele me colocando assim, ó, isso aqui é o mundo. É isso aqui que as pessoas idolatram, isso elas idolatram, isso elas idolatram. Eu vou botar você no meio de todo mundo aí, porque a hora que você me conhecer, você não vai idolatrar outra coisa, você já vai ter conhecido tudo. Eu falo que eu acho que foi isso, sabe? Não, Deus me colocou num teatro, a Sandy cantando pra mim, só. Eu, o pai dela, mãe dela, filho dela, marido dela e eu. Depois que eu fiz a Sandy, produtora da Sandy, nesse dia que eu falava, o que
Esse dia, gente, da Sandy, o mundo tava, né, querendo estar perto dela, ela ia lançar a turnê do Sandy Júnior. E eu só pensava assim, por que eu? Deus, por que você tá me colocando aqui? O quê? Por que eu? Hoje eu sei. Hoje eu sei. Hoje eu sei, gente. Às vezes quando eu vou na casa de um artista pra dar treinamento sistêmico, talvez tenha sido a primeira vez que tenha entrado um louvor na casa dessas pessoas. Então, assim, Deus não faz nenhuma partinha da sua vida à toa. Nenhuma partinha da sua vida à toa. E aí você entende que não é sobre você. Não é sobre você. Reter isso aqui que ele te deu é sobre seu ego. É sobre você ser Pedro e negar Jesus. E como é saber que vocês estão negando Jesus? Mas eu tô na live, no devocional. Minha filha, se você sair dessa live e continuar seguindo sua vida, as pessoas não verem Jesus na hora que você passar, você ser uma cavala com alguém, você não vai, ninguém vai ver Jesus, ninguém vai nem saber, nem adiantou você estar aqui, vai dormir. Entende? E aí Jesus sabia que Pedro era material de boa utilidade, mas que ia ser preciso certo investimento. Você poderia dizer que Pedro era um diamante bruto, precisava ser lapidado, precisava passar algum tempo na roda do oleiro. Ele estava cego para seus próprios erros e fraquezas, assim como nós geralmente somos. Jesus teve de ensinar-lhe uma lição, e foi o que ele fez. Pedro acabou ficando muito humilde, muito arrependido e muito submisso depois de sua constrangedora experiência. Deus tem um plano para a tua vida e vai tratar com cada atitude negativa e falha de caráter que você possui, a fim de prepará-la para cumprir e desfrutar desse grande propósito que ele tem estabelecido, assim como ele fez com Pedro. Ou seja, ele tem um propósito estabelecido para a tua vida. E minha filha, ele vai te tratar. Quem vai decidir o quanto tempo vai ficar na roda do oleiro é você. Não sou eu. Porque você vai precisar de um tempo para lidar com seus próprios erros e fraquezas. Roda do oleiro. Tem muitas que estão na roda do oleiro nesse momento. Eles estão assim, vou ou não vou? Falo de Jesus, não falo. Vou, não sei o que. Por quê, gente? Porque falar de Jesus é olhar para as nossas fraquezas. Olhar para as nossas fraquezas. Hoje ele tentou me derrubar com preguiça. Depois meu check-in não funcionou na academia. E daí fui na padaria e comprei o bolo para tomar café da manhã com a minha família. É isso aí. Fui até humilhada na frente de pessoas. Mas como sei do meu coração, o Espírito Santo me mostrou que ali não era o meu lugar. Ele me deu vários sinais, porém neguei todos, até passar por isso. Jeremias 18. Calma que eu preciso achar, gente. 910. (18:3) Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. As rodinhas! Tudo rodinha, gente. Nós somos tudo rodinha. Tudo rodinha sendo trabalhada na casa do oleiro. Até que você trate, né, as suas fraquezas, os seus erros, ele vai ficar ali gastando um tempo com você, porque ele sabe que isso é material bom.
Pensa o seguinte, gente, você tem um baita diamante, você sabe que é só lapidar, você não vai gastar um tempo ali, o tempo que precisar, porque você sabe o valor que aquilo tem, o oleiro também. Minha querida, ele gastou um tempo comigo, hein? Olha, querido, você foi paciente. Ele precisou gastar um tempo comigo, gente. Pra eu estar aqui... Gente, eu era a pessoa, que Deus me perdoe. Mas eu falo assim, eu era, antes, né? Eu era de uma religião, fui pra outra, mas eu tinha um lugar que o dia que eu entendi que crente era quem crê em Deus, quem crê em Jesus, eu falei, eu não acredito que eu sou crente. Eu vou ser crente? Eu que falava mal dos crentes? Gente, eu olhava a turma fazendo jejum e falava, ai, gente, quanto tempo vocês acham que eu fiquei na roda do oleiro, meus amores? Quanto tempo vocês acham que eu fiquei na roda do oleiro? Mas muito. Muito, gente, muito, 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 muito. Dói em descer na casa do oleiro, mas é lindo. Gente, tem algo na tua vida, existe, eu falo assim, ó, a vida que você tá vivendo hoje, enquanto você foge de estar na mão do oleiro para que ele possa trabalhar em você, é uma vida de mentira. Porque eu sei o que é a gente saber que a gente tem que fazer uma coisa, a gente saber que, meu Deus, a gente podia transbordar na vida de outra pessoa, a gente saber que tem uma vida diferente. Gente, antes de eu estar na mão do oleiro, eu tava numa profissão que não fazia mais sentido pra mim, vivendo de um jeito que não fazia mais sentido pra mim, com uma qualidade de vida que não fazia mais sentido pra mim, só que eu não conseguia sair dali sabendo que eu precisava abrir minha boca. Eu sabia, eu sempre soube. Não querendo fazer aquilo, era uma vida de mentira. Quando você olha minha vida hoje, você fala, puta, essa vida é da Rê mesmo. Não é que essa vida parece com ela, a vida dela parece com ela. Parece. A vida da Rê orna com a Rê hoje. Mas por quê? Porque olheiro, minha filha, trabalhou pra vocês falarem, nossa, o vaso tá bom agora, tá bonitinho o vaso. Minha filha, o vaso caiu, o vaso levantou, o vaso derrubou, o vaso não sei o que, o vaso... O olheiro ralou. Então, assim, enquanto a gente tá negando sem saber que a gente tá negando, é uma coisa. Enquanto a gente nega sabendo que a gente tá negando, porque agora, depois dessa live aqui, ninguém vai poder ter a pachorra de sair dessa live sem saber com clareza que se não tá fazendo uma coisa que o Espírito Santo te pediu, você está negando a Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus morreu, deixou aqui, ressuscitou. A hora que Pedro falou não morre, ele falou morro e vou ressuscitar. E aí todo mundo vai sentir o meu Espírito. E é esse o Espírito Santo, o Espírito que Jesus deixou aqui. Então, quando o Espírito Santo te dá um projeto, te dá um direcionamento, te dá, né, um guiamento ali, e você não faz, você está negando a Jesus. Talvez você tenha negado Jesus mais de 3 vezes e está julgando Pedro. Olha que arrogantinha, audaciosinha. Talvez. E o que vai pegar é que ele não vai botar você para falar de Jesus para quem acredita em Jesus. Não vai. Deixa eu tirar um. Ele não vai botar você pra falar de Jesus com gente que já acredita em Jesus, porque é muito fácil, galera. Ontem eu tava num lugar que só tinha influencer. Aí eu falava assim, o que o senhor me colocou aqui? O que o senhor me colocou aqui? Em uma das vezes que uma moça fez uma pergunta pra mim, eu dei um testemunho. E ali eu entendi.
Eu associei por muito tempo a minha decepção com as pessoas da igreja com Deus. Me afastei, perdi minha identidade, meu ego foi esmagado para eu entender que Deus é o único que sempre esteve ali. Exatamente. Neguei, hein? Eu sou assim dessas. Neguei, misericórdia. É isso, gente. A gente confunde religiosidade com Jesus, com o Espírito Santo. E aí a gente precisa separar isso no nosso coração, né? Tem uma frase que é: Jesus é demais. O que atrapalha é a torcida dele. E às vezes sim, gente. Às vezes é a torcida. É a torcida não, é o fã-clube. É o fã-clube. É o fã-clube de Jesus. Entendeu? É o fã-clube de Jesus que atrapalha. Peraí, gente. Maria, e quem quiser fazer, tá? Eu vou fazer uma oração aqui e para quem fizer sentido só vai repetindo, que é uma oração para você de fato aceitar Jesus e pedir perdão. Jesus, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador e recebo o teu Espírito em meu coração, para que a partir de hoje eu me transforme na pessoa que tu desejas que eu seja. Endireitas o meu caminho, escreve o meu nome no livro da vida e me faz um participante da sua vida eterna. Em nome de Jesus, eu quebro todo o vínculo que está me travando com as trevas e te aceito como meu único Senhor. Amém. Todas bem, gente? Bem, todo mundo bem aí? Que hoje foi forte, né, galera? Eu vou deixar a live de hoje salva, tá? No feed. O Espírito Santo mandou a mensagem aí pela pá. A live estará no feed, tá, gente? Então, encaminhem essa live. Taquem aviãozinho nela. Para que as pessoas possam, de fato, sentir o que vocês estão sentindo. E quem puder falar da experiência, gente, seja para uma pessoa, seja como forma de protesto, sabe? De, cara, não vou te negar mais. Não vou te negar mais, Jesus. E aí sai da tua casa dizendo: me usa, Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui eu quero o que você quer que eu faça. É isso que eu quero pro dia de hoje. Toda a minha agenda, sabe toda a minha agenda? Jesus tá aqui, se não for isso, eis-me aqui. Faz o que você quiser, muda ela inteira. Pode mudar. Tá tudo certo. Eis-me aqui, se coloquem, gente. Que hoje seja o dia do eis-me aqui, Senhor. Certo? Gente, talvez amanhã eu vá precisar buscar meu marido, porque todo esse processo, meu marido está no México. Já vai passar já passou de 15 dias. Então, Deus também está trabalhando muitas coisas em mim. E amanhã é o dia que ele chega.
Então, talvez eu vá ou precisar ajustar para 7 ou vai manter a 6 mesmo. Então, antes de vocês entrarem na live, hoje à noite, entrem no meu Instagram e confirmem que eu vou botar uma confirmação lá. Galera, vai ser a 6 mesmo ou vai ser a 7? Só pra gente se ajustar, tá bom? Mas vai ter live amanhã. Fiquem em paz, na paz do Senhor. Certo? Um beijo, gente. Um dia maravilhoso, um dia abençoado pra vocês. Que as pessoas enxerguem Jesus em vocês e que vocês deixem marcas por onde vocês passarem. Amém? Beijo, gente. Até amanhã.